Boa noite, que Deus te abençoe você nessa noite, passando aqui para trazer essa palavra, para nossa meditação essa noite. Estava meditando de manhã nessa palavra, resolvi gravar esse vídeo agora e quero compartilhar com vocês que está lá no Evangelho, de Jesus Cristo, quem escreveu Marcos, capítulo 4, no versículo 35, que diz assim, o título da mensagem, que de Jesus acalma uma tempestade. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Para que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no capítulo 5, vou ler alguns versículos também, que diz assim, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. No 35, Jesus diz para os discípulos para atravessar, e aqui no capítulo 5, Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer, que eles atravessaram, a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, em outras versões quer dizer Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então, essa palavra eu até trouxe, acho que é semana passada, esse texto também, mas eu já estava refletindo de novo nesse texto, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Todo dia Deus fala com a gente de uma forma. Então, assim, hoje essa palavra que ela trouxe para a gente é sobre essa passagem. Jesus, ele chama os apóstolos, chama os discípulos, para poder atravessar para outra margem. E atravessar para outra margem quer dizer que é mudança de propósito, Deus, ele tem um propósito, é uma mudança de expectativa, A verdade é essa, mudança de expectativa. Quando fala em passar para outra margem, aqui Jesus está falando que eles estão passando, subindo mais um degrau em espiritual. E quando Jesus ele chama a gente para um propósito, esse propósito vai ter talvez muitos empecilhos. Então Jesus aqui chama os discípulos para atravessar para outra margem, só que o interessante não é que Jesus chamou eles para entrar no barco para poder passar por essa tempestade, para passar por essa tormenta. Na verdade, Jesus ele tinha um propósito. O propósito era eles entrar no barco, atravessar toda essa tempestade, Jesus mostrar o poder dele, mas o propósito maior é lá no capítulo 5. Jesus ele foi ao encontro de um homem que estava precisando dele. Interessante que Jesus, quando ele chega no outro lado da margem, onde esse homem, Jesus chama os discípulos para ir até ele, até a outra margem. Mas na verdade, quando Jesus pisa ali, o capítulo 5 vai dizer, quando eles chegaram no outro lado, Jesus desembarcou, esse endemoniado veio ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que os demônios eles submetem a Jesus, A palavra de Jesus, o poder de Jesus tem autoridade para isso, Então, assim, o que eu quero dizer nessa palavra nessa noite? Talvez, não sei qual a situação que você tá passando, não sei qual o problema que você tem passado. Eu quero dizer que o nome de Jesus, ele tem poder para resolver todas as nossas circunstâncias, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Talvez nós estamos igual os discípulos, estamos numa tempestade e não vê saída. Acontece isso com a gente, parece que
a tormenta tá grande, a situação tá grande, os problemas vêm, parece que vêm para matar a gente, mas na verdade Jesus tem um propósito para cada coisa. Então aqui Jesus tinha um propósito de quê? De aumentar a fé dos apóstolos, dos discípulos e até o outro lado para salvar essa alma. E a Bíblia vai relatar que Jesus salva esse homem, liberta ele desses espíritos imundos, dessas legiões de demônio. Esse homem é liberto, ele começa a pregar, né, o evangelho de Cristo. E lá no finalzinho do versículo 20, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que é a cidade que ele foi, tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Então quando Jesus ele faz uma obra, ele faz uma obra por completo. Esse homem quis seguir Jesus, mas Jesus não permitiu, porque ele tinha primeiro que consertar dentro da casa dele, consertar onde talvez ele magoou muitas pessoas ali, por causa daquele espírito imundo. E uma vez ele está liberto, conheceu Jesus, ele começou a falar do amor de Jesus. É assim que Jesus quer, que nós, por mais problemas que nós tivermos, por mais lutas que nós passamos, nós possamos o quê? Falar do amor dele, falar da bondade dele, porque Jesus ele é amor, Jesus ele é bondoso. Muitas pessoas julgam que Deus permite a humanidade passar muita situação, muita dor, mas na verdade não é que Deus permite. Por causa do pecado, o homem colhe muitas consequências. Na verdade, Deus ele nos dá livre-arbítrio, ele permite muitas coisas que são consequências do nosso próprio pecado. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que quando a gente encontra Jesus, a nossa vida muda, a nossa expectativa de vida, a nossa vida, nosso interior, ele muda para melhor, porque nós encontramos o amor maior, que é Jesus Cristo. Então, fica essa palavra nessa noite, você possa encontrar esse amor de Jesus, que ele possa te abraçar e encontrar com você nessa noite, no nome dele, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço, até o próximo.